A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no início de um estudo. Aí ó, chegou mais um estudo, meus irmãos, né? Às vezes perguntam assim para mim, da onde o senhor tira tanto estudo? É Deus que dá. Hoje mesmo de manhã estava vindo trabalhar, né? E de repente, garoando, meus irmãos, na rua, Deus me deu um tema. Eu já marquei num papel para mim estudar esse tema, né? E vou trazer para vocês. Então isso que é maravilhoso. A todo momento Deus vai me dando estudos e eu vou fazendo. O tema de hoje, você já viu aí, né, no seu áudio, assim que você recebeu, já vem um tema, né? Cafezinho com Jesus, tema, e aí vem dizendo o que é, né? O tema de hoje é Te põe de pé. Deus está falando para você hoje, agora, te põe de pé. Por que você está prostrado? Está abaixando a cabeça para tudo? Te põe de pé, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Bom, esse cafezinho, ele está baseado em Ezequiel 2:1. Vamos dar uma olhadinha? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2 e o verso 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ponto. Deus está falando para se levantar, porque Deus quer falar. Aleluia. E se Deus quer falar, você tem que deixar de ser prostrado, de ficar abaixando a cabeça, de aceitar muita coisa que acontece. Deus quer falar com você. Deus quer te abençoar. Só que esse te põe de pé, ele depende muito do que você faz ou deixa de fazer. Então o Senhor vai falar ao seu coração. E aí, quando o Senhor falar ao seu coração, você vai entender o que você deve ou não deve fazer. Hoje é o primeiro dia do estudo e eu vou falar com pessoas que estão prostradas. Com muitas situações. Amém? Esmiuçando esse versículo, a gente entende, sabe, basicamente tudo. E disse-me, filho do homem. Então quem está falando é Deus, diretamente para você. Põe-te em pé e falarei contigo. Significa que a maneira que você está não está de acordo para ouvir Deus falar. E a partir do momento que você ouvir Deus falar, você vai cumprir e as coisas boas vão aparecer. Te põe de pé. Amém? Baseado nisso, o pastor Alex, iluminado pelo Espírito Santo, fez um estudo, né? Então, Deus estava falando com alguém que aparentemente está caído, prostrado. Eu quero pegar bem essa palavra aqui, porque eu estou falando com pessoas aqui que passam por certos tipos de dificuldades, né? Olha só, pessoas que me procuram de todo tipo de níveis de problema, né? Pessoas que estão com problema no casamento, pessoas que estão com problemas nos filhos, problema no trabalho, na igreja, perseguições, calúnias, contendas. Pessoas que estão com problemas de saúde, de drogas, problemas financeiros. E por causa de tudo isso, ele se encontra caído, prostrado. Ele não tem ânimo, porque é de segunda a segunda trabalhando, correndo para lá e para cá, porque o sábado e domingo em casa também é quase um trabalho. Fica aquela correria doida, mas ele não consegue ver nada que possa mudar a sua situação. Então, dessa vez Deus abriu uma porta para você e diz, te põe de pé. E eu falarei contigo. Para você poder ouvir essa palavra, para você entender esta palavra, você tem que receber outra coisa. Olha só, a gente tem que entender que Deus, ele quer falar ao nosso coração, certo? Ele quer muito falar ao nosso coração. Só que como é que ele vai falar com alguém que não consegue ouvi-lo? Como? Então, antes de tudo isso, eu quero esmiuçar Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 vai nos ensinar uma coisa, antes que possamos partir para outro tipo de assunto, né? Então, dá um pulinho comigo em Hebreus 4,16, lá no finalzinho da Bíblia.
Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, que antes de você ouvir a voz, você tem que entender isso aqui. Olha o que diz. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Maravilha, eu amo esse versículo. E mais um pouquinho de amo, porque esse versículo é sensacional. Olha só, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para você chegar com confiança ao trono da graça, você tem que não se sentir devedor a Deus. Você tem que se sentir alguém que está fazendo a vontade dele. Se nesse exato momento você se sente culpado de erros que você cometeu e você se sente sujo, se sente pecaminoso, então você não tem confiança para chegar no trono da graça. Deu para entender? Se você não tem confiança para chegar no trono da graça, o que você também não recebe? Você não pode alcançar misericórdia. Se você não pode alcançar misericórdia, você também não consegue ter graça, achar graça em Deus. E também não será ajudado num tempo oportuno, nesse momento agora. Então vamos voltar tudo de novo. Então, para você ser ajudado agora, em tempo oportuno, você precisa achar graça para alcançar misericórdia, para que você possa chegar com confiança na graça do trono, ou no trono da graça. Então, meus irmãos, é necessário se limpar, se purificar, pedir perdão. É necessário buscar misericórdia. Porque Deus não rejeita um coração contrito, machucado, abatido. Deus não rejeita. Então, quanto mais você se humilhar a Jesus, quanto mais você reconhecer que você não é nada, mas Deus é tudo na sua vida, aí sim, quando você reconhecer que é necessário que Ele cresça e que você diminua, aí sim, quando você negar a si mesmo e buscar a Jesus, aí sim, quando você não tiver ódios, não agir com ódios, mas com clareza da beleza, da natureza de Deus, aí sim, você pode ter o quê? A completa santidade, porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, está escrito para a gente manter o nosso vaso em santificação. O nosso vaso que ele está se referindo é o nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente mantém o nosso corpo em santificação, a gente pode estar limpo. Estando limpo, não tendo nenhuma acusação, porque lá Romanos capítulo 8, né, que eu vou falar mais tarde um pouquinho sobre isso, Romanos, no seu capítulo 8, ele diz isso, claramente ele fala disso, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pediu perdão, você está limpo, você não tem nenhuma condenação contra você. Com tudo isso, podemos viver o versículo 16 do capítulo 4 de Hebreus. Porque a partir do momento que você entender e viver Hebreus 4,16, vai cumprir na sua vida o ouvir Deus falar. E o ouvir Deus falar vai mudar muito a sua situação. Você vai ver nesse estudo. Quando você escutar Deus falar com você. Porque você deve estar pedindo aí, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Essa situação não muda, fala comigo. Você não quer que Deus fale com você? Deus não fala com ninguém deitado. Deus não fala com ninguém prostrado. Eu não estou falando tem gente que ora deitado. Isso é problema seu. Eu estou falando de outra situação, tá? Deus não fala com ninguém deitado. Deus quer falar com gente em pé. Então se põe de pé. Senhor, mas eu tô muito encurvado porque eu estou apanhando demais. Não, levanta a cabeça, se põe de pé. Deus está falando com você. Você não é nem nada mais, nada menos do que a menina dos olhos de Deus. E ainda que o inimigo preparar alguma coisa contra ti, ele não vai prosperar. Deus está dizendo isso para você. Então se coloca de pé. Deus não quer ver você mais prostrado, olhando para o lado, olhando para as coisas do mundo. Cada coisa que acontece, você tomba, você cai. Deus quer falar com você. Te põe de pé. Deus quer falar com você. Chega de ficar olhando para as coisas do mundo. Comece a olhar para as coisas de Deus. Amém, meus amados irmãos.
Amanhã eu vou dar mais uma pitadinha ainda sobre esse assunto, né? De Hebreus 4,16, e a gente já começa a outra parte do estudo. Mas Deus deve ter falado com você com certeza aí. A gente não pode falar na hipocrisia, a gente tem que falar na verdade, na sinceridade, né? Deus falou com você, eu tenho certeza disso, né? E eu tenho a completa convicção que Ele já está trabalhando na sua vida. Bate no seu peito e diz assim, ó: Ele falou para mim se pôr de pé. Então Ele vai falar comigo. Amém? Amém mesmo? Legal, espero que você tenha feito o que eu falei. Bom, eu finalizo aqui. Amanhã tem mais.